Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, sim, eu. Pessoal, lembrando aqueles dois recados importantes. O primeiro, procure um local adequado para você estar estudando. Não faça deitado, você sabe, eu sempre dou o mesmo recado. E o segundo recado importante é, pegue o seu caderno, coloque lá o seu nome, sua turma, coloca a semana, coloca a aula, coloca todas as informações que eu pedi para vocês lá naquele tutorial de como fazer as anotações. E façam as anotações. Primeira coisa que você vai anotar aí é referente às fases da guerra. Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e vai até 1918. Ela tem 4 anos de duração. E nós vamos ter aí 3 fases. A primeira fase, chamada de Guerra de Movimento, vai ser o início da guerra. Segunda fase, chamada de Guerra de Trincheiras, momento onde a guerra dá uma estagnada, vamos falar pontualmente dela. E a terceira fase, chamada de Guerra Total. Esse período aí vai ser quando os Estados Unidos vão entrar na guerra. Sim, os Estados Unidos vão participar dessa guerra. Vamos lá. Primeira fase da guerra começa em 1914, depois de todas aquelas alianças já formadas, estabelecidas, conflitos gerados entre elas fazerem com que a guerra comece de fato. A guerra se torna mundial porque nós vamos ter o envolvimento de países de várias partes do mundo. A guerra não está exclusivamente na Europa, a gente vai ter países da Ásia envolvidos, nós vamos ter países africanos envolvidos, nós vamos ter países da América envolvidos. O Brasil vai ter uma pequena participação lá na Primeira Guerra Mundial e uma participação mais importante na Segunda. Mas os Estados Unidos também vão ter uma participação na Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Movimento, como o próprio nome dela já diz, vai ser essa guerra onde vai começar quem der o primeiro passo, quem agir primeiro. Já começa com vantagem. A gente vai ter uma movimentação das tropas alemãs para invadir a França. Lembra do revanchismo que eu falei na outra aula? Então, os alemães eles vão tentar invadir a França no primeiro momento que a guerra vai começar. Tem um filme bacana que vocês podem procurar, o nome do filme é Amor e Ódio. Se eu não me engano é esse mesmo que trata especificamente da Primeira Guerra Mundial. Ele vai mostrar os alemães invadindo a França e tomando o território francês. Obviamente eles não vão conseguir tomar todo o território francês, mas eles vão conseguir, num primeiro momento, derrotar a França. Só que para isso acontecer, eles tinham que passar por dentro do território da Bélgica. E isso vai fazer com que a Inglaterra, que já era uma parceira da França, também se volte aí contra os alemães. Então você vai ter a Tríplice Entente lutando contra a Tríplice Aliança por conta desse princípio das alianças que já existiam. De um lado você tem a Inglaterra, que vai defender os interesses dos países que estavam ligados a ela. Quando as tropas alemãs invadem então a Bélgica, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. E aqui já está no esquema de muitos países envolvidos na guerra. Aqui, só para vocês terem uma ideia do mapa, vamos lá. Império Alemão, Império Austro-Húngaro, aqui é a Itália. A Itália vai começar a guerra do lado da Tríplice Aliança, 1914. Porém, em 1915, a Itália vai mudar de lado, porque a Inglaterra vai prometer para... calma, respira. A Inglaterra vai prometer para a Itália parte do território dominado pela Alemanha, caso a Itália mude de lado. A Itália, por sua vez, vai mudar da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Anote, a Itália não ganhou nada com isso. A Itália sai derrotada da guerra, ela não ganha essas terras e ela sai com um prejuízo econômico gigantesco. Aqui você tem o território da Bélgica, entre o Império Alemão e a França. Aqui é a região da Alsácia e da Lorena. Aqui você tem a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra está protegida aqui pela questão territorial, ela está numa ilha, porém a Inglaterra vai ser atacada por aviões. Sim. Uma coisa que a gente vai destacar na Primeira Guerra Mundial é o uso de tecnologias. Muitas tecnologias vão surgir na Primeira Guerra Mundial. Tecnologias essas que vão fazer a diferença. Como eu falei, a guerra ela começa como uma guerra de movimento, uma guerra rápida. Quem tomar os territórios, quem invadir territórios, vai conseguir vantagens na guerra. Porém, a gente vai perceber que quando ela passar para a segunda fase
né, que vai deixar de ser a guerra de movimento, nós vamos ter a fase das trincheiras. Quando eles perceberam que não dava mais para avançar, eles mudaram para um novo sistema de batalha. O que vem a ser o novo sistema de batalha? Eles cavavam buracos, e aqui a gente tem um exemplo de uma trincheira, colocavam sacos de areia nas partes superiores desse buraco e eles faziam trincheiras de quilômetros de extensão para sempre estar aproximando do território do inimigo sem que houvesse um risco iminente de serem metralhados. Sim, já existiam metralhadoras nessa época. Então, eles vão criar um sistema onde a batalha vai ser travada entre trincheiras. De um lado eu tenho a trincheira do inimigo, da outra eu tenho a minha trincheira. Entre as duas trincheiras, a gente tem a chamada Terra de Ninguém. Por que o nome é esse? Porque qualquer pessoa que transitar aqui nesse espaço, ela corria o risco de sofrer aí um ataque, tomar um tiro, bomba, gás, ou até mesmo um ataque de avião, que eram, né, jogadas bombas constantemente entre essas trincheiras. Por isso que o espaço entre as duas trincheiras era chamado de Terra de Ninguém. Aqui eu tenho para vocês uma ideia de como que são as trincheiras pelo lado de dentro. Aqui você tem a questão da altura da trincheira, que ela vai até uns 2 metros de altura. Na parte superior, sacos de areia. Para que saco de areia? O cara tirou, a bala vai pegar no saco de areia aqui e não vai atravessar. Você tem uma trincheira que é estreita, né? Eles falam aí de 1,80 m de largura, então não é um espaço muito grande, transita-se 1 a 2 pessoas ali, né? 3 no máximo, e o espaço já fica um pouco restrito. Ele fala que existiam locais, né, como esse aqui que a gente está representando para as pessoas fazerem suas necessidades, que é a latrina, né, que eles cavavam um buraco aqui e faziam suas necessidades. Meu amigo, isso é a guerra. Primeira coisa que você tem que entender, na guerra morreu. Na guerra não se enterra, na guerra raramente consegue pegar o corpo e mandar de volta para os pais. Morreu na guerra, morreu em campo de batalha, fica lá até quem sabe um momento que possa se retirar o corpo. Então, as necessidades físicas, elas são as coisas que menos importantes. Cava-se um buraco aqui, faz lá suas necessidades físicas. Encheu, joga a terra por cima e cava outro buraco. Quem vai cavar esse buraco? Qualquer soldado que não tenha, né, nem patente nem moral. Ele pode acabar sendo o responsável por cavar essa trincheira. Aqui a gente tem a questão, né, da linha de frente para o inimigo não era a única trincheira. Quando a gente entende que as trincheiras foram uma forma de desacelerar a guerra, cada metro conquistado através das trincheiras era uma grande vitória. A gente vai ver que existiam muitas pessoas que estavam dentro das trincheiras que tinham que levar informações extremamente importantes do campo de batalha para que a guerra fosse vencida, ou para evitar um ataque inimigo. Às vezes o cara tinha uma informação de um ataque que vinha, né, da Tríplice Aliança, e a Tríplice Entente tinha que correr contra o tempo para poder se salvar. Um filme recente chamado 1917, acho que é esse, é um filme que concorreu ao Oscar. Eu teria que fazer a pesquisa aqui agora, deixa eu ver. Enquanto isso eu vou falando. Ele vai mostrar exatamente essa questão do cara fugindo do campo de batalha lá da trincheira para levar informação para outro lugar. Vamos lá, filme 1917, é 1917 mesmo, eu não tô maluco, ele saiu ano passado. E ele vai mostrar que esse cara tinha que levar uma informação para evitar um ataque gigantesco que ia exterminar todo um batalhão. E ele vai fazendo isso atravessando pelas trincheiras. Então, as trincheiras mudaram muito o rumo da guerra, que começa como uma guerra de movimento. A questão dos arames também, muitos arames. Procura o filme Cavalo de Guerra, filme maravilhoso que vai mostrar o uso de cavalos na Primeira Guerra Mundial. Quando o cavalo deixa de ser uma arma eficiente por conta das trincheiras, porque aí vem lá, você fala, professor, o cara tá dentro da trincheira, ele tá protegido, ele tá num buraco, em cima dele tem uns sacos de areia. Como que eu faço para tirar esse cara de dentro dessa trincheira? Várias armas foram criadas. Uma delas foram as armas de gás, né? Que eles passaram a usar armas de gás, porque uma vez que caía gás dentro da trincheira, todo mundo tinha que sair, ou você sai ou você morre sufocado. Eles usaram alguns tipos de gás. Hitler, que vai ser um nome importante na Segunda Guerra Mundial pelas coisas que ele fez, ele sofreu um ataque de gás mostarda na Primeira Guerra e não morreu. Perceba que o cara já era ruim desde aquela época. E muitos soldados acabaram morrendo por conta desses ataques com gás. Então, o gás foi uma das armas. Lança-chamas também foi uma arma usada na Primeira Guerra Mundial contra esses sistemas de trincheira.
a gente vai ter o cavalo de ferro. O que vai ser o cavalo de ferro? Enquanto se usava o cavalo de tração animal, na Primeira Guerra Mundial passa-se a existir os tanques. E aí a gente vai ter vários modelos de tanques que vão ser criados para vencer as trincheiras. Vencer em que sentido? Atravessar de uma trincheira para outra, passar pela terra de ninguém, invadir espaço inimigo, né? Não eram tão eficientes quanto nós temos hoje, mas já era uma tecnologia muito absurda para a sua época, né? Era uma coisa que mudava. E os aviões? Só que o avião, vamos lá, detalhes técnicos. Sabe aquele desenho do pica-pau, que o pica-pau pega a bomba e joga de dentro do avião? Os primeiros aviões a gente não vai ter muita diferença disso aí. Com o passar da guerra, lembrando, a guerra dura 4 anos, esses aviões vão se tornando cada vez mais eficientes. E a gente vai ter muitos pilotos que vão ganhar fama por conta do quanto eles abateram de outros pilotos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente fosse destacar armas importantes, a gente tem o gás, o tanque, o avião, metralhadora, lança-chamas, foram armas que mudaram a guerra de trincheiras. Aqui mais um exemplo aqui, né, de uma trincheira. Como eu falei, a questão dos sacos de areia para poder evitar que houvesse um ataque. Aqui uma pessoa provavelmente na terra de ninguém, sim, um corpo em decomposição. E aí você tem várias situações. Eu já escutei de casos de piolho, que piolho explodiu assim a quantidade de piolho porque era sujo, as pessoas não tomavam banho, necrosar o pé, a mão por conta de água, de frio, né? E as pessoas ficavam lá e higiene zero, né, gente? Higiene, infelizmente, desculpa, a coisa era bem suja. Aqui uma outra foto, né? Você perceba aqui, ó, pessoas mortas, um cara aqui esperando um momento para poder atacar, ele tá aqui na parte de baixo da trincheira, geralmente tinha uma escada, né, um ponto de escada para eles subirem, para eles poderem enxergar aqui em cima e atirar. Só que aquele lance, na hora que ele bota a cabeça aqui para fora, aqui tem alguém já do outro lado esperando para atirar. Sim, era desse jeito, no mínimo arriscado. Aqui a galera pegando rato, muitos ratos, pensa. O rato tem o alimento dentro da trincheira, restos mortais de pessoas. Ele tem muitos lugares para se esconder. E, obviamente, rato reproduz rápido. Então, a infestação de rato e de piolho era uma coisa super normal. Olha o tamanho desses ratos, parece um gato de tão grande. E aí chega 1917. 1917 vai ficar famoso por 2 motivos e eu gostaria que vocês anotassem. Primeiro motivo, a Rússia vai sair da guerra em 1917. Anota, a Rússia saiu da guerra em 1917. Eu vou cobrar isso mais pra frente, então anota. Segundo, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra em 1917. Então, assim, os aliados perderam a Rússia, mas os aliados ganharam os Estados Unidos, que não estavam na guerra. Então, eles vão entrar com força total na guerra. E a Áustria e a Hungria já tinham deixado a Alemanha sozinha na guerra. Então, a Itália tinha mudado de lado. Pouco depois, a Áustria e a Hungria acabou deixando a Alemanha e vai ser a Alemanha contra todo mundo. Então, chega os Estados Unidos com força total, com novos armamentos, recursos, soldados, disposição. Por quê? Aí você pergunta, por que os Estados Unidos vão entrar na guerra? Ele vai dizer que em 1915, os Estados Unidos vão sofrer um ataque de submarinos alemães, que também atacaram, né, navios brasileiros. Essa questão do ataque dos alemães a outros países vai ser o período que eu chamei lá no começo da aula de guerra total. Então, em 1917, os alemães começam a atacar outros países que forneciam produtos para os seus inimigos. Vamos dar uma pausa dramática aqui. Qual que foi o ponto aqui? A guerra estava acontecendo principalmente entre os países da Europa. Mas quem estava fora da guerra estava fornecendo para quem estava na guerra. Os países que estavam na guerra não iam ter tempo para parar, plantar, construir indústria e tudo mais. Não, eles estavam focados na guerra. A Inglaterra estava sofrendo ataques quase que diários aí, né, de pilotos vindos da Tríplice Aliança. Então, quando em 1917 a Alemanha resolve atacar esses países que forneciam produtos para a Tríplice Entente, ela gera uma guerra global, bem precisamente uma guerra em escala total. E por consequência os Estados Unidos entram na guerra. Isso vai ser um dos fatores que leva ao fim da guerra, né? Em 1918, a Alemanha vai ser derrotada, a guerra vai acabar,
A Tríplice Aliança sai como derrotada, lembrando que a Itália já tinha mudado de lado e que a Áustria-Hungria também já tinha se rendido. Em 1918, a Alemanha se rende e ela vai ser culpada por todos os crimes de guerra, por tudo que a guerra gerou. Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas mortas, milhões de pessoas feridas, muitos países envolvidos, muitas tecnologias criadas, uma guerra que mudou a visão do mundo, vai ser chamada de a Grande Guerra, porque ainda não tinha acontecido a segunda, então não tinha por que chamar de primeira, a Grande Guerra, e ela vai mudar a forma como se faziam as guerras. Beleza até aí? Próxima aula eu vou falar especificamente sobre o Tratado de Versalhes e o quanto isso gerou um sentimento de revanchismo para que houvesse uma Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado. Palavra-chave de hoje aí, coloca submarino. Anota aí na sua anotação, palavra-chave submarino. Procura, gente, tem documentário sobre submarino. Eu comprei um DVD de R$5 sobre documentários de submarino. É interessante. Até a próxima aula.